Doutor Jairo, quem não detém a guarda da criança deve ficar atento a que sinais de que pode estar havendo a alienação paternal? Bom, eu acho que é importante esse projeto à medida que não deixa os pais passivos, né? Quer dizer, eu acho que, na verdade, a alienação parental seria uma consequência na criança, né? E muitas vezes isso acaba se consolidando, porque nós estamos vendo aí tentativas, não significa que a criança já tenha matado o pai ou a mãe. Né? A alienação parental é alguma coisa que tem como consequência a criança. Né? Então, eu acho que é importante esse projeto, porque nos nossos estudos, nos nossos casos, seja como psiquiatra, como perito, assistente técnico, que nós temos visto é o seguinte, que às vezes esse pai ou essa mãe ficam muito acuados e não lutam. Né? Com esse projeto, eu acho que eles vão ter mais força, porque a alienação parental só se concretiza quando aquele que está sendo vítima de um processo, ele fica passivo. Então, eu acho que uma das coisas importantes, eu acho que é isso, é deixar os pais mais ativos, mais alertas e não ficarem acomodados, porque tem muito pai que desiste, não visita mais o filho. Mas que sinal, né? A Ana perguntou justamente isso, que sinais dentro de casa os pais devem estar mais atentos? Eu acho que, na verdade, quando o próprio filho se recusa a ter visitação, né? Porque ele começa a ficar muito inseguro, porque aquela pessoa que deve protegê-lo, né? O pai ou a mãe, como é que pode ser fonte de ameaça? Né? Então nós temos que tomar muito cuidado quando começa a criança a manifestar uma certa ojeriza. Né? Agora, temos que tomar um outro cuidado também, porque nós temos o outro lado da moeda. Tem muita gente usando a questão da alienação parental para inibir aos verdadeiros casos, né, onde existe realmente ofensa sexual, maus tratos, etc. Então não podemos confundir, não podemos nem inibir aquele pai que está sendo vítima ou aquela mãe de buscar os seus direitos, de ver o melhor interesse da criança. Hoje a grande questão é essa, não é mais simplesmente o direito do pai e da mãe, é o que o melhor interesse da criança é que determina com quem vai ficar a guarda ou até a reversão da guarda. Camila? Raquel, a gente acabou de ouvir os sintomas aí de uma criança que possa ser vítima de uma alienação parental, mas eu queria também conversar com a deputada Maria do Rosário para saber, de qualquer forma, para a Justiça é preciso comprovar esse tipo de situação. Como apurar de fato e comprovar que uma criança está sendo vítima de alienação parental? O Poder Judiciário poderá, Camila, e deverá, muitas vezes, valer-se do trabalho e a competência de psicólogos, assistentes sociais e pessoas que, conhecendo a situação da infância e o desenvolvimento infantil, possam estabelecer um laudo que ampare o juiz na sua decisão. E o Poder Judiciário deverá também, do nosso ponto de vista e da legislação que estamos aprovando, atuar de forma mediadora, num primeiro momento, porque sempre interessa, em termos familiares, a mediação. A lei tem, acima de tudo, um caráter que não pode ser restrito à sua visão e à sua perspectiva coercitiva. A lei educa também, ela cria uma cultura. E é até desafiador diante de uma questão como essa, porque todos nós conhecemos situações onde ocorre alienação parental. No entanto, o legislador não pode fazer uma lei que vise um caso ou outro. No caso que nós observamos anteriormente, certamente a reversão da guarda, a entrega da guarda para o pai, seria completamente danosa à criança. Essa não seria uma medida para o juiz. Mas todas as demais medidas previstas na lei que estamos procurando aprovar agora no Senado e que já foi aprovada pela Câmara, seriam interessantes, desde a mediação, desde as circunstâncias que estabelecem para o pai obrigações, até mesmo o atendimento psicológico do próprio pai, porque a nova lei prevê isso, que se um dos genitores pratica alienação parental, ele precisa tratar-se para saber lidar com a situação que vive, independente da punição penal que possa ter. Deputada, mas reforçando a pergunta da Camila, sobre os sinais, a senhora falou em relação a psicólogos, mas assim, nesse caso a gente tem uma prova nessa reportagem que a gente mostrou, que foi a gravação. Agora, nem todos os pais podem fazer usam esse tipo de recurso ou podem usar. Agora, existe nesse texto, nesse seu projeto, alguma maneira para se comprovar que está acontecendo isso? Como que os pais podem se resguardar em relação ao outro? Olha, uma mãe que utiliza o expediente que essa utilizou está no seu direito, porque ela está buscando preservar o seu próprio filho, inclusive, de ser um joguete, de ser usado, como ela mesma disse,
contra ela e contra a afetividade que ele tem. Mas quando ela isso não é tem preciso esse recurso. não é preciso sobre isso que exista previsão na legislação. O juiz poderá plenamente garantir que essa utilização seja dada como adequada. Mas em casos que são mais subliminares, que não estão tão determinados como públicos, que não se tornaram tão evidentes, para evitar que exista falso testemunho, falsa denúncia, o juiz poderá utilizar do expediente de uma investigação no que trata a como a criança se porta em relação a isto. E isto poderá... Psicológico, deputada, sim, desculpa. um laudo de caráter psicossocial, como nós procuramos referir e que está previsto no projeto de lei. Ô, deputada, nós estamos entrando num assunto aqui, até que o doutor Jairo, aqui, que é justamente especialista nesse assunto, queria fazer uma pergunta para a senhora nesse aspecto, né, doutora? Deputado Maria do Carmo. Pois não, prazer, eu doutor acho um prazer enorme e eu acho que a luta pelos direitos da criança, né, entra também nessa pauta sua. E agora, nós estamos tendo também um outro problema, que eu não sei se também está previsto na sua proposta, porque tem muitas pessoas usando agora a questão da alienação parental, muito pedófilo, inclusive, né, querendo se utilizar dessa lei para se ver livre de uma acusação. Claro que tem muitas acusações que são falsas e que faz parte desse conjunto de alienação parental, né? Eu tenho muitos casos assim. Mas também tem o inverso, né? Tem pessoas que realmente fizeram uma violência sexual contra a criança, um padrasto, e a mãe fica acuada de não denunciar com medo de ser caracterizado um quadro desse, né? Então, existe alguma, vamos dizer assim, alguma preocupação? Eu acho que a senhora já respondeu anteriormente quando falou de um estudo, né, psicossocial, para que não seja, eu vejo muitas vezes se dar realmente qualquer acusação de um ou do outro já como alienação parental. Eu acho que está havendo também uma utilização inadequada de uma intenção tão importante quanto a do seu projeto. O projeto de autoria do deputado Regis, eu como relatora e autora do substitutivo, procurei trabalhá-lo com estes cuidados, doutor Sávio, ou seja, não favorecendo o falso testemunho. Por outro lado, o senhor tem toda a razão quando trata da questão do abuso sexual, que no ambiente doméstico é muito mais difícil de ser identificado do que no ambiente social, na violência sexual, muitas vezes o que ocorre nas ruas, dado o segredo do qual a criança se transforma refém e a família como um todo. Conhecendo esse tema, como nós conhecemos no trabalho que desenvolvemos, nós precisamos dar todo o apoio à mãe e à família para que ela não seja cúmplice do abuso sexual. Então, o que é preciso que seja dito agora, em alto e bom som, é que toda pessoa, no ambiente familiar ou não, que conheça uma situação de abuso sexual, não tenha medo de nada. Por favor, denuncie, porque desta denúncia é que se faz a condição objetiva de proteger a criança. Saibam que um pedófilo, ao abusar de uma criança, ele não cessará este abuso até que algo externo a essa relação faça cessar. O abuso se dá de forma continuada. Então, se a mãe tiver algum medo e não denunciar, o abuso contra essa criança permanecerá ou contra outras crianças continuará ocorrendo por parte desse pedófilo. De forma que o projeto de lei sobre alienação parental, ele procura proteger a família, protegendo a criança, tomando medidas. E eu diria que, ao mesmo tempo que nós estamos trabalhando a aprovação dessa matéria no Senado, é igualmente importante que o Senado Federal aprove matéria também aprovada já pela Câmara, que trata do depoimento sem dano, que é o depoimento que a criança faz uma vez, é gravado, é registrado e, em geral, nos casos de abuso sexual, isto é muito importante, porque este registro faz com que a criança não seja mais revitimizada e possa, portanto, as situações onde existe violência sexual no ambiente familiar ser levada ao enfrentamento total. Então, doutor Sávio, eu quero dizer a vocês que nós temos muitas matérias tramitando ao mesmo tempo e eu combinaria a aprovação do projeto de lei sobre alienação parental com o outro projeto de lei de autoria nossa, mas do próprio Poder Judiciário da área da infância e do Ministério Público também, que trata do depoimento sem dano e que tramita no Senado Federal, lamentavelmente ainda parado no Senado, e que nós precisamos da sua aprovação.